Oiê, tudo bem? Eu sou o Thiago Teodoro e essa é uma edição especial do Clube do Livro. Eu tô aqui com o Pedro, o autor desse fenômeno. Mostra aí pra gente, Pedro. Eu tô com o segundo livro aqui. Primeiro daqui. O primeiro tá aqui e o segundo tá aqui, que acabou de chegar. Você tá bem? Tô tudo ótimo, Thiago. Obrigado pelo... Ai, desculpa te interromper. Não, imagina, só obrigado pelo convite, assim, essa oportunidade de falar com o meu público também, né, que são os mais jovens também, as meninas. E... Olha, eu tô muito feliz de te receber. O Clube do Livro é o nosso cantinho da leitura aqui na Capricho. Toda semana eu tô aqui às 6h30 falando de um livro novo. E olha só, no meu último programa eu falei do livro do Pedro e agora ele tá aqui, sabe? Eu acredito em mágica. Uma miragem. Uma miragem. Gente, o Pedro é um sucesso nas redes e é um sucesso editorial. Ele já vendeu 150 mil livros com a sua primeira obra, o Eu Me Chamo Antônio. Tem quase 900 mil curtidas no Facebook. Provavelmente você é uma dessas pessoas. Não sei, eu sou. Se não for, curte mais. Se não for, é uma boa hora, por né, favor. Pedro? E já tem mais de, quase 547 mil no Instagram. Seguidores lá no Insta. Obrigado, me ajudou. Pedro, você já é famoso? Não, assim, eu acho que meus guardanapos são famosos. O Antônio ficou famoso por causa das redes sociais. Mas assim, eu, Pedro Gabriel, eu continuo minha vida normal, assim, frequentando os mesmos lugares e... normal, assim, nada mudou pra mim, assim. Tem um monte de gente na rua que te dá like e não sabe quem é você? Você tem essa... Como não. que chama? Identidade secreta? Sim, muita gente... Ah, é você aquele menino que faz poesia em guardanapo, não sabia, assim, porque meu rosto é pouco divulgado, assim, tanto no meu Facebook eu quase nunca boto minha imagem. A gente vê mesmo os guardanapos. Eu procuro dar valor justamente ao que importa, que é o conteúdo, assim, a imagem, o desenho e a poesia, assim, do guardanapo, que é o mais importante pra mim. Então, gente, olha isso, a identidade secreta do Pedro aparecendo aqui. Vocês conhecem, eu me chamo Antônio. Vamos segurar o segundo livro, que é o novo? Ó. Vamos. Me dá esse daqui? Troca. Escuta, essa história de segundo é muito mais do que ser o segundo livro. Esse segundo tem outros significados. Conta pra gente. Exatamente. É até uma boa oportunidade de esclarecer pra muita gente que estava nessa dúvida, assim, cadê a criatividade, Pedro? O segundo livro chama Segundo, né? Eu tinha achado meio fácil no começo. Pois é, mas aí tem 3 sentidos, na verdade. Bom, o mais óbvio é segundo livro, né? Depois do primeiro. Segundo de tempo, unidade de tempo, 1 segundo, 2 segundos. Porque são guardanapos com leitura rápida, assim. E você pode ler... né? Exatamente, uma leitura breve, assim. Mas intensa. E segundo eu me chamo Antônio, que na verdade são os dizeres do Antônio, assim, segundo fulano, segundo Beltrano. Então é o Antônio que está falando o que está escrito aqui dentro. De acordo com a visão dele. Exatamente. Até porque a ideia desse livro é justamente abrir para o leitor e para a leitora o caderno de anotações do Antônio. Então tem muita coisa assim, além dos guardanapos, tem fragmentos de texto e tem muitas ilustrações do personagem Antônio. E como é? Quem é o Antônio? Que Antônio que a gente vai descobrir então no segundo Eu Me Chamo Antônio? No primeiro livro é um Antônio mais de botequim, né? De frequentador de bar, de trocadilho, mais engraçado, assim. Sim. E nesse segundo, eu acho que até a capa já sugere, é o Antônio mais no mundo dos sonhos, assim. É uma atmosfera mais onírica. Ele tá mais romântico ou romântico não é a palavra certa? Pode ser mais romântico, mas eu acho que ele tá mais maduro, assim, no sentimento, assim. Eu acho que agora eu escrevi sobre isso, ele tá mais seguro do que ele tá sentindo. Então, Antônio agora sabe o que ele quer e o que ele tá sentindo. Ele consegue dominar mais os sentimentos, eu acho. Eu vi você falando, inclusive, da capa também. Tem uma coisa dele estar acompanhado aqui, não está acompanhado na contracapa? Como que é isso? Na frente ele tá acompanhado, teoricamente, de uma musa e atrás ele tá sozinho, né? E aí, são 2 leituras que eu procurei dar. A primeira é que no começo ele está abraçado com a musa, que no caso não precisa ser um homem ou uma mulher, mas eu acho que a poesia no geral é como se a inspiração dele tivesse chegado perto dele, aqui no mundo, olhando para os sonhos, assim. E no verso, a poesia se materializou no conteúdo do livro. E aí ele está sozinho, ou então ela foi embora e ele não tem mais inspiração. A gente depende depende de quem leu, né? Exatamente. Foi isso que eu procurei dar, assim. Você falou a história do segundo. As ideias dos guardanapos, ela vem em segundos? Elas são coisas muito planejadas? Você pode gastar um dia pensando num guardanapo ou não? Você segue o que você está sentindo na hora e vem uma criação? Isso, eu acho que minha criação é bem espontânea, assim. Sim. Só que ele nasce rápido, meu guardanapo, só que ele vem de tudo que eu vivi na minha vida inteira. Então, às vezes, aqueles 10 segundos que eu fico desenhando, aqueles 5 minutos, na verdade, representam 30 anos de vida. Coisas que você já sentiu, sim, que eu já coisas vivi, pelas quais você já passou. Exatamente, assim. É como se fosse um espelho do que eu sinto ali. E todo dia eu tento botar uma poesia nova. Existe coisa que te inspira? Música, arte, filme? Eu acho que tudo que eu tenho contato, seja visualmente ou de alguma forma para ler, para ouvir, para, sabe, das pessoas que eu converso, diálogo que eu pego assim numa mesa ao lado, assim, de canto de orelha, assim, tudo serve para inspiração. É claro que tudo não vai aparecer de cara, assim, mas
você consegue colocar essa roupagem da poesia ali e disfarçar aquela inspiração para o mundo seu, assim, então... Aí a sua tradução, né? Exatamente, eu acho que é que nem eu costumo falar assim, eu não inventei a caneta preta, eu não inventei o guardanapo e nem inventei as redes sociais para divulgar meu trabalho. O que eu fiz foi colocar naquela plataforma o meu mundo, assim. E era uma plataforma totalmente inusitada, certo? Pois é, assim, a editora Intrínseca valorizou uma plataforma descartável, né, que é um guardanapo que todo mundo usa para jogar fora, para lavar a boca, né? E eu usei para lavar a alma, eu acho. Ah, que lindo! Usou mesmo. É. Quando você faz um guardanapo, tem uma nova criação sua. Sim. Você imagina como aquilo vai chegar para as pessoas? Isso te pauta? Se eu criar isso, as pessoas vão achar isso, ou você consegue deixar isso livre para quem vai receber sua mensagem? Isso, assim, eu costumo ser bem egoísta. Você pira, né? Sim, exatamente. Eu não posso assim, me basear no que os outros vão achar. Assim, eu acho que desde o começo foi uma manifestação espontânea do que eu acredito. Eu sempre postei o que eu gosto, assim. E eu acho que as pessoas vão se identificar por eu ser sincero com aquela mensagem. Então, se eu botar para adaptar vai ter mais curtida, mais compartilhamento, eu não vou conseguir trabalhar. Você resiste a essa tentação? Assim, Porque eu imagino que tenha coisas que funcionam melhor. E aí, como que você faz para não fazer só o que dá certo? Sim, sabe? porque geralmente os que eu mais gosto, assim, tem pouco compartilhamento. Ai, droga. Então, pois é. Eu gosto de todos, assim, mas que todo dia... Acho que dependendo do meu momento, assim, eu vou gostar mais de um ou de outro guardanapo e por aí vai. Mas, assim, geralmente os que eu gosto mais, que de repente pedem uma leitura mais aprofundada, não só a primeira interpretação, são os que têm menos compartilhamento. Mas isso não quer dizer que eles sejam, que as pessoas gostem menos, mas é que de repente para compartilhar não faz muito sentido. Por isso que no livro eu procuro sempre botar os que eu gosto mais, porque é o momento onde o leitor está sozinho na frente do livro, ele pode interpretar, levar para passear e tudo. E em alguns momentos do livro você se estendeu mais aqui, né? No Sim, segundo. isso é um grande diferencial desse segundo em relação ao primeiro, é que além dos guardanapos eu tenho fragmentos de texto, assim, que os leitores estavam pedindo já. Você escreve, eu já vi online, você escreve... Sim, eu tenho prosa também, são crônicas também. São crônicas, Toda né? terça-feira eu tenho uma crônica no blog da Intrínseca. Sim. E as pessoas estavam gostando, elogiando e pedindo para que eu apresente mais texto. Então tem um pouco disso nessa segunda obra. Eu tentei abordar um pouquinho esses textos e até para acostumar o leitor a ler assim, o que eu escrevo além dos guardanapos, porque o Antônio é um personagem, um romance que vai ser escrito. Assim, é o que eu venho prometendo desde a primeira vez que eu postei um guardanapo no Facebook. Assim, a descrição do personagem é essa. Minha ideia é que um dia toda essa história de guardanapo se materialize em um livro de prosa. Isso já começou? A ideia já está na minha cabeça há muito tempo, desde antes dos guardanapos. Assim. O guardanapo, na verdade, acabou que viralizou na internet, estourou, e aí a editora se interessou para transformar aquele ambiente num negócio mais gráfico. Foi a sua porta de entrada, né? Exatamente, assim, porque... Você lembra do seu primeiro guardanapo? Qual que era? Lembro, Eu não sei. Primeiro o encanto, depois o desencanto, e por fim cada um para o seu canto. Era o primeiro guardanapo que eu criei no balcão daquele bar, quando eu estava voltando... Como chama o bar mesmo? Café Lamas, no Flamengo, no Rio de Janeiro. E até hoje eu só crio lá. Eu já tentei criar em casa, mas não fica muito sincero. Você não criou aqui pertinho agora? Não. Senão não... Sabe, eu acho que aquele ambiente... O que tem esse ambiente? Tem histórias pra você, então, é isso? No começo era por preguiça, porque era perto de casa e era perto do ponto de ônibus do trabalho e tudo, mas depois eu fui conhecendo os garçons, eu fiz muitas amizades lá, então é como se fosse uma extensão do meu escritório ali, onde eu me sinto bem pra criar. Acho o escritório muito agradável. Pô, demais, assim. Demais. Tinha muito quente pra ir no shopping e tal. Tá ótimo. Você teve uma adolescência muito curiosa, na verdade, porque você não nasceu no Brasil, certo? Certo, assim... Conta isso pra nossa leitora. Vou tentar resumir assim. Brevemente. Meu pai é suíço, minha mãe é brasileira, só que devido ao trabalho do meu pai, eu nasci na África, né, num país chamado Chad. Fala Chad? Chad. Fica bem no sul do deserto do Saara. É um país grande. Isso no norte da África, certo? Isso, no centro-norte. É um país grande, assim, só que eu só conheço porque eu nasci lá. Assim, é um pouco falado na mídia. Até falaram um pouco ano passado que tinha guerra de petróleo, essas coisas. Mas eu nasci lá, morei até os 6 anos. 6 anos. Você tem memórias de lá? Tem. Mas eu tenho mais memórias de Cabo Verde, que são ilhas na África também, que devido ao trabalho do meu pai, eu morei lá mais 5 anos. Me corrija se eu estiver errado, mas em Cabo Verde você fala português, certo? Português, crioulo uma mistura, sim, né? só que eu sempre fui em escola francesa, assim, porque era a educação que estava... Porque meu pai viajava muito, então nos países onde ele viajava, o ensino francês tinha uma sequência. Então você falava francês, você não falava português, certo? Não, eu fui alfabetizado em francês e só fui aprender português aos 12 anos, quando eu voltei ao Brasil com a minha mãe e minha Quando todos nós já falamos um português muito perfeito, ele foi aprender o português. Aos 12 anos, exatamente. E foi difícil? No começo foi bem difícil, assim, mas aí eu tive contato de novo com amigos brasileiros, assim, então uma criança se adapta rapidamente. Mas eu acho que esse tempo que eu fiquei longe da língua portuguesa, na verdade, me aproximou dela, porque eu tive
percebi mais a grafia, a sonoridade de cada palavra, e isso a gente vê muito no meu trabalho hoje em dia. Tem guardanapos que são muito melhores lidos, né? Ou seja, guardanapos que tem uma força mais sonora, e tem guardanapo que eu brinco com a grafia das palavras, e como eu desenho elas, elas têm um sentido que, de repente, se elas fossem digitadas, não teriam a mesma força. Eu acho que você tem uma outra relação com a língua do que a gente que talvez fale desde de novo, né? Sim, pra mim é como se fosse uma dívida que eu tinha com a minha mãe de aprender de novo esse idioma, então, de certa forma, valorizar, né? Colocar lá no... Ai, que bonito, e se colocou. É muito legal. É uma espécie de dívida que eu paguei com a língua. Vale... Eu imagino que, não sei, você acabou de me dizer que você escreve lá no Lamas, né? Isso, Então não vale... Guardanapo. Os guardanapos, sim. Mas então, o guardanapo vale só aquele de lá ou vale qualquer guardanapo? Então, tanto do livro quanto os que eu posto nas minhas redes sociais são só de lá, assim. Aquele formato eu já me acostumei também. Eles até mudaram a textura uma vez e eu reclamei. Ai, que chato! Não, porque tava sugando muita tinta da minha caneta e tava dando prejuízo pra mim. E aí eu reclamei lá e... Te atrapalham? Porque deve ser difícil agora escrever lá, criar lá. Como eu fico... Você é interrompido? Porque antes você não devia ser. Muito pouco, porque justamente como eu falei no começo, minha imagem não é tão divulgada, assim. Então, as pessoas, só quando elas me veem desenhando, falam, pô, você não é aquele cara que publica no Facebook, tem guardanapo. As pessoas são muito atenciosas, assim. Um pouco desse mistério é intencional pra te dar um pouco de paz também, certo ou não? Não sei se é intencional, mas eu nunca gostei muito de valorizar a imagem. Eu sempre preferi o conteúdo que eu acho que o que interessa para o leitor e para a leitora é a poesia poder, de alguma forma, mudar a vida dela, assim. A minha feição, acho que não importa tanto, assim, quando você tem um trabalho de poesia para apresentar, eu acho. Você tem algum período em que você cria mais? Isso tem alguma relação para você? É legal de manhã, é legal à noite? Sei lá. No primeiro livro foi todo feito à noite. Pois é. Só que eu troquei, o do primeiro era mais chopp, o segundo é mais suco de laranja. Foi mais para de manhã. Então, porque agora eu já pego a manha de como desenhar, de como escrever, do que eu queria. Então eu prefiro criar de manhã, que é mais calmo, mais vazio ali. E é isso, eu acho que agora o primeiro é mais noturno e esse aqui eu acho que é mais... Muito lá pra frente, você falou da história do romance do Antônio, mas o que você espera? O que você espera agora como próximo passo? É promover o segundo livro? Tem um terceiro livro? As pessoas controlam a ansiedade porque você está lançando esse? Como que é isso? Quando eu postei a foto da divulgação do segundo livro, cadê o terceiro? Calma, gente. Pois é. Calma. Vejam o segundo primeiro. Porque, na verdade, quando começa o ciclo de divulgação, para mim termina o livro, né? O livro termina e, na verdade, quando ele termina, ele começa a aparecer para as pessoas. Para você, o que pra gente é o começo, para você é um final, né? Exatamente. Só que agora começa esse final de ano e ano que vem eu pretendo viajar por todas as cidades que eu passei do primeiro e outras que de repente não são as capitais principais do Brasil, mas que eu tive uma recepção incrível. Foi Mossoró, que eu adorei estar lá. Que legal. 4 horas de Natal de carro, assim, foram 300 pessoas. A gente consegue adiantar, ainda que talvez não com as datas certas, mas depois a gente consegue checar isso no site da Intrínseca ou até no site da Capricho, mas você sabe alguns lugares por onde você vai passar já entre esse ano e ano que vem? Sim, Só pra assim, você ficar muito feliz na sua cidade, se ela tiver no roteiro. Bom, esse final de ano vai ter São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e ano que vem com certeza Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Recife, legal. Natal, Fortaleza estão me cobrando também. Mas fique atento, tanto na minha rede social quanto na da Intrínseca, acho que a Capricho também vai divulgar. Sim, lá a gente tem as datas, né? Sim, exatamente. Vai ter As pessoas levam muito guardanapo pra você escrever? Muito. E aí? É uma relação especial que você tem com guardanapo. Sim, então, nas noites de autógrafo, assim, até isso que demora um pouquinho a fila, que as pessoas querem que eu autografe guardanapo, assim, mas aquela caneta que eu uso para assinar não é a mesma que eu uso para fazer guardanapo. Nem o guardanapo, né? Pois é, então não fica muito sincero. Então eu procuro evitar de assinar em guardanapo, assinar o livro, né, que é a proposta daquele lançamento, e deixar o guardanapo para expressão de poesia mesmo. O guardanapo é sua arte, certo? Exatamente, assim. Mas assim, claro que eu não me incomodo em assinar em guardanapo, só que não fica sincero, porque não é a caneta que eu uso, não é o guardanapo que eu uso, então... Não é o momento. Exatamente, e não é o momento também. Você queria muito guardanapo e joga fora? Tem muito guardanapo. Não joguei nenhum. Desde o primeiro eu não joguei nenhum. Você tá brincando? Tenho 1.500. Onde que tá guardado? Eu tava até contando agora. São quantos? 1824. E ainda faltam alguns para contar. Agora, né? Hoje, não sei quantos tem. E no começo... E onde eles estão guardados? Agora, numa pasta? Era numa pasta, mas agora eu organizei tudo bonitinho, tá? Faz quantos anos isso que você guarda esse guardanapo? Foi o final de 2012. É relativamente recente. Agora eu tenho 4 fichários completos, cheios, catalogados e tudo.
Ah, que organizado. Não, mas aí foi uma grande ajuda que eu tive. Teve um help, né? Claro. Desconfiei. Sempre tem alguém... Gente, são os anjos da guarda que a gente tem na vida, né? Você deve ter o seu aí também. Não, se eu fosse sozinho, eu nunca teria feito nada, teria entulhado já no meu quarto e desvaloriza. Já tá nadando no guardanapo. Exatamente. Gente, Pedro, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de te receber no Clube do Livro. Boa sorte nesse segundo livro. Obrigado. Gente, Pedro, o livro chegou às livrarias dia 18 de novembro, certo? Chegou agora, tem uma semaninha. Já está nas livrarias grandes. Pedro vai sair pelo Brasil divulgando o livro, então fiquem atentos no site da Intrínseca, no seu site, Sim. nas suas redes sociais principalmente. Exatamente. Para você acompanhar as datas e os lançamentos. E é isso, o Clube do Livro de hoje especialíssimo fica por aqui. Pedro, se despede das suas fãs. Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que também acreditou no primeiro livro, né, que permitiu a publicação do segundo livro. Então foi muito importante você que saiu do computador e foi para as livrarias, mostrando que o guardanapo não era só forte nas redes sociais, ele também funciona muito bem nas livrarias, como objeto físico mesmo, assim. Então eu só tenho a agradecer, assim, esses 2 anos eu estou vivendo um sonho, porque eu nunca pensei que eu tivesse um livro publicado, assim, e ainda mais com um guardanapo, né, que é um papel tão desvalorizado. Então, tudo isso eu devo a quem me acompanha desde o começo nas redes sociais e muito obrigado, assim, espero encontrar vocês em breve em alguma cidade. Obrigado você e a gente ama esses guardanapos, continue fazendo-os. Obrigado. Meus amores, um beijo, semana que vem tem Clube do Livro de novo, fica aí na TV Capricho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.